Como é que foi esse processo de transição? Eu não digo que houve uma transição. Então é muito estratégico a nível de prospeção futura. Talvez tenhas razão, Fábio, mas bem que hoje, com a maturidade que eu tenho, eu analiso de uma forma diferente. E quando edificamos o hotel, na altura, devo ser sincero, nós não fizemos um estudo de viabilidade. Como é que tu fazes para essa divisão de tempo? Eu tenho tentado dar o meu melhor, não é? Obviamente que não é fácil. Quais são os desafios que vocês sentem que devem encaminhar o vosso negócio para poder servir melhor o vosso público-alvo? Nós temos um grande desafio. Primeiro é incutir a cultura naquelas pessoas de que os serviços praticados e disponibilizados no ginásio são serviços sérios. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Business Sem Limite, um programa que aborda sobre empreendedorismo, negócios, gestão e o dia a dia dos nossos empreendedores. Eu sou o Edson Cardoso. Eu sou o Fábio Almeida. Sejam todos bem-vindos, meus queridos, ao Business Sem Limites, dessa vez aqui com Carlos Pereira em casa. Eu já vou falar mais sobre ele. Antes disto, eu só quero pedir aquilo que é de costume, que é praxe, que é inscrevam-se no nosso canal, deem um like, enviem e compartilhem esse vídeo, esse link com todos os seus amigos, vejam em casa com os vossos amigos, os vossos colegas empreendedores, porque vai sair daqui muito conteúdo sobre finanças, sobre gestão, sobre negócio do dia a dia, como é que ele faz a gestão das suas empresas. O Carlos que é espetacular, que tem aqui um currículo invejável e tem muito para compartilhar connosco. Mas antes disso, nós temos que agradecer aqui os nossos patrocinadores. Estamos a falar da Odontocare, a melhor clínica dentária do país. Já sabe, se tiver com dente, abscesso, quer fazer algum procedimento estético, quer pôr implante, já não precisa de viajar, basta visitar-nos no Instagram, no Facebook. É só uma questão de colocar Odontocare Angola e vão lá saber tudo sobre a clínica dentária, porque é a melhor clínica do país, vocês já sabem disso. E também temos a Accento, que o Edson é que vai fazer aqui a apresentação, porque nós já sabemos que ele é que é o pai grande da Accento, né? Obrigada, Fábio, só para dizer que a Odontocare cuida deste sorriso e deste sorrisinho. E a Accento é a maior e melhor empresa de aromatização de espaços e escritórios e para casa, e na maior parte das vezes todos os nossos clientes que sentem os nossos aromas, eles sentem, eles aprovam. Portanto, nós sentimos e aprovamos aqui também no nosso escritório. E também está fácil encontrar a Accento. Agora em qualquer canto tu encontras uma loja da Accento, já não há mais desculpa. Só perdemos para a Rio. Mas é isso. Estão aqui os nossos patrocinadores, nós agradecemos bastante. Sigam as páginas no Instagram, nas redes sociais, e é isso. Agora, sem mais delongas, nós vamos para a apresentação do nosso querido Carlos Pereira. Carlos Pereira, que é empresário, é angolano, é dono da barbearia O Broto, é dono do Fit Gym, ginásio que está posicionado em Viana, é também proprietário, sócio e proprietário do Hotel Comfort for You em Viana, ou seja, vários negócios, é uma pessoa que trabalha bastante, extremamente inteligente. Seja bem-vindo, Carlos, ao Business Sem Limite. Obrigado. Primeiramente agradecer pela presença e pelo momento, e também aproveitar aqui o momento para elogiar aquilo que são as vossas instalações. Estão de parabéns, Fábio, está de parabéns, o Edson, exatamente. Bem, passando para o mais importante, que é a minha presença cá no vosso podcast, eu vou começar por fazer uma breve apresentação. Eu chamo-me Carlos Pereira. Sou formado em Gestão Financeira e Gestão da Produção e Marketing pela Universidade Católica de Angola. Tive a oportunidade de fazer parte do grupo Zombie Filhos, que foi o grupo criado pelos meus pais na altura, em que deram a oportunidade tanto a mim e aos meus irmãos de podermos ingressar na vida empresarial. E até hoje nós temos estado a caminhar. Tem sido uma caminhada longa, uma caminhada prazerosa, com bastantes adversidades, mas nós temos tentado contornar, não é, todas as adversidades que nós temos encontrado. Conforme o Fábio disse,
Eu faço parte do Hotel Comfort For You. O Hotel Comfort For You é um hotel que pertence ao grupo Zambo e Filhos, onde eu tive e continuo a ter a oportunidade de ser o gestor do hotel. Nós, na altura, edificámos o hotel, isso faz cerca de 5 a 6 anos, e quando edificámos o hotel, na altura, devo ser sincero, nós não fizemos um estudo de viabilidade, porque naquela altura os negócios eram muito construídos na base do sentimento, não é? Eu quero ter um colégio, eu quero ter um hotel, eu quero ter um ginásio, por exemplo. E pronto, aquilo era um sentimento partilhado pelos meus pais, especialmente pela minha mãe, e nós abraçamos o desafio. De referir que o hotel foi construído com capital alheio, numa fase bastante difícil do país, mas nós conseguimos construir o hotel com capital alheio. E depois o nosso principal desafio na altura era encontrar uma equipe especializada e que percebesse efetivamente de gestão hoteleira para poder abraçar o desafio. Daí é que eu apareci de paraquedas, né? Apareci de paraquedas e disse: não, eu vou abraçar o desafio. Vou abraçar o desafio. Nós vamos tentar capacitar-nos, vamos tentar ter consultorias, vamos tentar ter formações e nós vamos abraçar o desafio. E como tal, abraçamos o desafio. A grande luta inicialmente foi construir uma equipa, não é? Uma equipa que fosse capaz de dinamizar efetivamente o hotel. Outro grande desafio depois foi conseguirmos inserir-nos no hotel, porque nós já tínhamos alguma experiência em gestão, mas não tínhamos experiência em gestão hoteleira. E gestão hoteleira, o ramo da hotelaria no nosso país é um ramo bastante diferenciado. As taxas de ocupação não são na altura como agora, são taxas relativamente baixas. E como tal, inserido naquele setor, não deves ter apenas o conhecimento do mercado, mas também deves estar apoiado às melhores estruturas do nosso país. Nós abraçamos o desafio, inicialmente enfrentamos diversas dificuldades, não só pela localização do próprio terreno, nós estávamos localizados em Viana, isto no Porto Seco. O acesso é bastante deficitário, em tempos de chuvas é completamente difícil chegar ao hotel, mas ainda assim com uma estrutura de marketing, na altura não tínhamos tanto domínio do marketing digital e trabalhamos com marketing tradicional e conseguimos diminuir um bocadinho todas aquelas dificuldades que os nossos clientes e visitantes tinham em chegar até o hotel. Dentro do hotel foi possível criarmos várias unidades de negócio. Ou seja, tínhamos a primeira unidade de negócio central, que era o hotel, e depois tínhamos unidades de negócios ajustadas à unidade de negócio central, que era o hotel. Desde o salão de festas, desde os 2 restaurantes, desde o banho de piscinas, que nós também decidimos abrir ao público, e o próprio negócio central, que era a hotelaria. Em termos de quartos, nós temos 33 quartos. Como referi anteriormente, as taxas de ocupação ainda são relativamente reduzidas. Foi concebido inicialmente para ser mesmo um hotel, mas fruto da localização, da própria dinâmica do mercado e do que os nossos clientes procuravam na altura, nós decidimos que ele não funcionasse apenas como hotel. Passou a funcionar também como residencial. Exato. Ou seja, passamos a ter também o sistema de horas, que é o sistema que acaba por render muito mais, é o sistema que dava muito mais uso aos nossos quartos e também fazia com que a nossa faturação pudesse efetivamente dar um salto significativo. Conseguimos também ter uma boa faturação a nível do salão de festas, não é? Porque aí o grande objetivo era mesmo diversificar dentro da própria estrutura central, que era o hotel, era tentar aproveitar as unidades de negócio inseridas no próprio hotel para diversificar não só essas atividades, mas também como atividade mãe, que era a hotelaria. E também a partir do aluguer do salão de festas nós também conseguimos rentabilizar aquilo que era o hotel. O nosso grande desafio até o momento tem sido as taxas de ocupação. Porque num país como o nosso, onde tem-se investido bastante no setor hoteleiro, mas ainda são necessárias outro tipo de dinâmicas, não só institucionais, mas como também do privado, para dinamizar o setor, é algo complexo, não é? Tu, enquanto empresário pequeno, lutares sozinho. Então, até hoje tem sido uma luta, não é, para nós conseguirmos dinamizar o hotel. Diga-se de passagem que na altura do Covid, não é? Foi uma altura risonha para nós. Sim, sim. Muitos exatamente. casa, na altura do Covid, não, e também exato.
As empresas tinham que fazer uma E o espécie governo deu abertura a Exatamente. determinados hotéis que era Eles virem para se como- poder fazer Exatamente. o lugar da certo, quarentena. certo. Exatamente, tivemos um bom fluxo. Na altura do Covid, como ia dizendo, foi uma altura risonha para nós, porque nós conseguimos aumentar o fluxo. Nós tivemos taxas de ocupação aproximadamente aos 55, 60%, o que para uma unidade hoteleira de baixa dimensão como é a nossa, É perfeito. Exato. perfeito. Quer dizer, nós tínhamos um fluxo aí de entrada de 17, 30, 18 30, pessoas. 30 entram, ficam 2 semanas. Se fizerem o teste der positivo, continua. E a nossa proteção era que desse sempre. Positivo. Não queríamos que as pessoas ficassem doentes, mas pronto, era unir o útil ao agradável, agradável. Yeah. Pois. E sempre que desse positivo, para nós era fantástico, porque eram mais serviços. Olha, era uma altura em que eu lembro-me que os hóspedes davam-nos euros Mas quem para pagava? trocar. Nós tínhamos o contrato com a Cuca e com a Coca-Cola. Ou seja, os engenheiros, os expatriados, economistas, todos os funcionários pertencentes Faziam a a essas quarentena empresas, dentro das exatamente, faziam a quarentena. É porque tu não conheces, mas o Carlos tinha dito que quando pensaram no hotel foi meio que sem o estudo de viabilidade e tudo mais, mas entretanto já se falava sobre a construção do novo aeroporto na altura. Se calhar a visão dos teus pais foi muito nesta vertente de poder aproveitar, porque aquilo está tão bem localizado que está muito próximo ao aeroporto. Devem ser 15, 20 minutos até o novo Exato. aeroporto. Sim, 10 a 15 minutos. Exatamente, então é muito estratégico a nível de prospeção futura. Neste momento, realmente, a nível de infraestruturas, estradas e tudo mais, é muito difícil. Ainda há muito que ser feito, mas aquilo é estratégico, realmente. E conseguir sobreviver nessa fase é que é mais complicado, não é? Talvez tenhas razão, Fábio, mas se bem que hoje com a maturidade que eu tenho, eu analiso de uma forma diferente. Eu acho que é arriscado. Nós estamos a fazer um investimento hoje, onde o horizonte temporal é hoje, contando com uma iniciativa futura. Quer dizer, é muito subjetivo. E vemos que até hoje o aeroporto está feito, mas não está a funcionar. Exato. Ainda. Ainda não está a E vai levar funcionar. mais algum tempo, não é? E provavelmente Naturalmente. levará mais algum tempo. Não consigo precisar-te se eventualmente foi o pensamento dos meus pais, porque na altura também era mais novo, não tinha a experiência nem a maturidade que tenho hoje, mas digo de passagem, se foi, acho que foi um pensamento errado, fora do contexto, porque é muito mais fácil tu ajustares ou adequares um negócio a uma realidade. Por exemplo, tens aqui uma universidade e decides abrir aqui uma loja que tira cópias, por exemplo. Ou seja, tu sabes efetivamente que os estudantes da universidade vão recorrer ao teu espaço para tirar cópias, para encadernar. Agora, abris aqui uma loja de cópias, encadernamento, contando que no terreno ao Possivelmente lado amanhã vai ser vais fazer construída uma universidade. Quer dizer, por mais que sejas amante do risco, tens aí um nível de risco muito elevado, Exato. porque aquele negócio pode não se materializar. Exatamente. Amanhã pode ser uma padaria, vais ter que encadernar os documentos dos padeiros. Pois. E Não são muitos, né? E depois fala é mais complicado. Portanto, não sei se o pensamento deles na altura foi este, mas pronto, diga-se passagem que nós tínhamos que colocar a mão na massa. E colocar a mão na massa é o quê? A estrutura está feita, o apetrechamento está feito, nós temos que gerir o hotel. E até hoje tem sido um desafio gerir o hotel, tem sido uma experiência prazerosa, não é? Nós temos que honrar com o capital alheio, porque nós trabalhamos com capital alheio. Olha, Carlos, eu vou só aproveitar isto porque nós aqui falamos bastante sobre a questão da dificuldade na aquisição de Levantamento de de capital capital, alheio. tipo de financiamentos. Os bancos estão muito mais confortáveis em trabalhar com obrigações, títulos de tesouro e etc., do que propriamente trabalharem com o risco que é financiar a população e a economia. Este processo foi muito difícil no vosso caso? Eu não critico a banca. Não por já ter feito parte da banca, mas perceba uma coisa. A banca empresta dinheiro a quem tem dinheiro. A banca empresta dinheiro às pessoas que apresentam garantias reais e que apresentam soluções de cumprimento do capital que essas pessoas recebem. Fábio, tu podes ter um projeto muito bonito, muito bem elaborado, muito bem concebido, mas se os principais indicadores económicos não estiverem presentes no teu projeto,
e tu não me passas a segurança de que efetivamente em 5, 10, 15, 20 anos tu me vais reembolsar o capital, eu não te vou emprestar. E o que é que acontece? Depois nós particulares temos o hábito de dizer o banco não empresta dinheiro. Não é bem assim. O banco empresta dinheiro. Só que o banco quer ter o conforto de que naquele período você vai ter capacidade de reembolsar o capital. Ou se você não tiver capacidade de reembolsar o capital naquele período, poderá ser feita alguma negociação adicional, ou nessa negociação adicional, exatamente, ou como o Edson disse muito bem, ou aciona a garantia. Então, é normal que o banco, como tu disseste muito bem, queira trabalhar com títulos, não é? Que são muito mais seguros, com obrigações, que são também instrumentos muito mais seguros, porque apresentam conforto ao banco. Eu vejo que hoje nós empreendedores, nós às vezes estamos muito preocupados com a capa. E o que é que eu digo a capa? Eu dizer assim, eu tenho aqui um projeto que vale milhões, meu. Está muito bem feito e não sei quanto, todo bonitinho, todo muito bem apresentado, mas quando levas para a banca, né? Levas para a banca e vai para a área de direito, para análise dos indicadores, eles veem, esse projeto não serve para nós. Para aquilo que são as nossas pretensões, ele não serve. Porque aqui há um grande nível de risco de incumprimento. Então, se eu não tenho condições de receber este capital, porque o senhor não vai ter capacidade de honrar com este capital neste período. Ou então, está bem, o senhor quer este capital também, que tal colocar aqui o colateral? Coloca aqui um montante. Vamos limitar o seu montante aqui durante, por exemplo, 4 ou 5 anos. Para além da garantia real que o senhor nos apresenta, nós queremos aqui um capital. Você está a pedir 100 milhões de kwanzas, está bem, mete aqui 30 milhões de kwanzas aplicados durante o tempo que você recebe o empréstimo. O problema é que muitas das vezes já não são esses os montantes. Nós estamos a falar em montantes superiores a 60% muitas das vezes, como colateral exigido pelo banco. Não, hoje em dia é mesmo 100%. E um monte Hoje de em dia, garantias os bancos... Exato. Porque aquilo é o seguinte, os bancos acabam por ganhar bastante dinheiro com divisas, Exato. obrigações e realmente aquilo que acabaste de dizer, trabalhar com aquelas que nós já estamos habituados Exato. a trabalhar. E mesmo para reforços de caixas e etc, fica bastante complicado para as empresas pequeninas conseguirem ali... Sim, mas diz-me uma coisa, quando dizes reforços de caixa, por exemplo, reforços de caixa em que montante, por exemplo? Não, isto depois depende da capacidade de toda a empresa. Tipo, da necessidade, exatamente. Pois, porque há produtos de curto prazo que a banca disponibiliza que eu acredito, não estou a falar isso com conhecimento de causa porque nunca mais lidei com a banca, mas estou a falar apenas de forma genérica, produtos de curto prazo que a banca disponibiliza para déficit de tesouraria, por exemplo, onde as empresas podem recorrer, né, à banca e verificar. Obviamente que haverá um conjunto de bancos no nosso mercado e cabe a essas empresas ver qual dos bancos se adequa à sua política e quais os que são mais acessíveis de acordo com a necessidade da empresa. Portanto, isso é só para dar uma visão genérica de como é que o banco se comporta, né? Porque pronto, e eu digo nós porque eu já tive a oportunidade de trabalhar na banca, tu também já tiveste a oportunidade de trabalhar na banca, nós sabemos um bocadinho como é que a banca funciona, como é que é o pensamento da banca. Não, geralmente nós aqui colocamos muitas questões que nós sabemos que... Porque a gente conversa com os pequenos empresários. Não, e são pertinentes. E vai ouvindo e tudo Sim, mais. Claro que nós tentamos tentar traduzir aqui as questões que são pertinentes para os nossos internautas, aqueles que estão a começar, aqueles que estão efetivamente no mercado e que não têm o mesmo domínio, porque lá está, são poucas as empresas que têm, por exemplo, aliás, empresas e empreendedores que estão a começar, que têm a capacidade de perceber muito sobre o negócio. O que acontece no nosso país é que é um país com tanta carência que as pessoas são obrigadas a desenvolverem soluções. E muitos acabam por criar os negócios assim. Encontraram a oportunidade de negócio, abrem, executam e têm que estar ali a patinar e tudo mais. É diferente, por exemplo, do Carlos, que tem uma base financeira muito forte, muito sólida e consegue estruturar o negócio de maneira diferente, não é? Sim, quando tu tens a base financeira sólida, é um grande ajuste, não é? É um grande ajuste para tu poderes tomar as tuas decisões. Eu não diria que é algo absoluto, por teres a base financeira sólida, então a cena vai fluir sempre. Não, às vezes também, quer dizer, ficamos no escuro, não conseguimos dar determinado tipo de passos, não conseguimos tomar determinado tipo de decisões por causa do próprio contexto em que nos encontramos, mas claro, estou de acordo contigo. Tu tens uma base financeira sólida, influencia muito até para o tipo de negócio em que tu vais colocar, porque vejamos, nos dias de hoje não basta apenas
tu queres investir algo no setor X ou no setor Y. Primeiro é que tu tens de conhecer como é que o setor funciona. Depois tu tens de conhecer o que é que tu vais fazer efetivamente no setor, como é que tu vais te posicionar nesse setor. E depois tu tens que ver se tu vais estar linkado às pessoas certas, que é o tal networking, que é sempre necessário. E sobretudo também saberes avaliar a própria rentabilidade do setor em que tu te encontras. Isso cá no nosso país não acontece muito, mas em outros países, na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a bolsa funciona, nós temos a rentabilidade dos setores, nós temos os índices bolsistas onde te podem, por exemplo, guiar. Tu queres investir no setor tecnológico, tu tens um índice que te mede só a rentabilidade do setor tecnológico. Tu queres investir no setor desportivo, tens um índice que pode te indicar o comportamento do setor desportivo. Queres investir em ações de petrolíferas, por exemplo, tu tens um índice que vai te indicar as oscilações daquelas empresas. Então, eu vejo que lá fora tu consegues efetivamente dar passos mais precisos, passos mais certeiros. Obviamente que vais estar sempre condicionado aos riscos do mercado. Isso estamos Exato. todos condicionados a esse tipo de riscos. Mas Não o acesso à consegues- informação não é consegues- muito Não, melhor. e Não o seja, acesso à informação, o acesso à informação como é é que muito tu melhor. fazes essa avaliação, por exemplo, como é que tu assessoras o risco dos teus investimentos, como é que tu sabes quais são os passos que tu vais dar, quais são É as assim. empresas que vais abrir, como é que tu fazes É isso? assim, Fábio, o que eu procuro sempre, e sempre na base da humildade, é o seguinte: eu tento sempre juntar-me a pessoas que eu sei que percebem mais do que eu, ou que estão no mesmo nível do que eu. Isso em termos de relações humanas. E depois em termos de indicadores financeiros, que é o mais importante, não é? Por exemplo, eu posso comparar. Por mais que na minha cabeça sejam comparações absurdas, eu devo comparar. E vou-te dar o exemplo. Epá, eu fiz um investimento, um exemplo apenas, fiz um investimento de 25 milhões de kwanzas. E em termos de rentabilidade, estou com uma rentabilidade anual aí de 8%, por exemplo. 8 ao ano. 8 Do investimento. por exemplo. Epá, o Fábio fez um investimento de 15 milhões. Em termos de rentabilidade, ele está aí nos 10% ao ano. Eu sou obrigado, por mais que a minha pergunta seja absurda, eu sou obrigado a perguntar porque é que está a correr mal no meu negócio? Como é que eu investi mais do que o Fábio, o que supostamente, na minha cabeça ou na cabeça de qualquer outra pessoa que não tem a base sólida em finanças, pensaria que ao investir mais, vai obter mais, e como é que o Fábio que investe menos, obtém mais? Isso depende da eficiência ou da ineficiência do próprio setor onde tu te vais colocar. Nós estamos numa onda nesse momento em que todo mundo quer comprar viaturas, por exemplo, para meter no ITS, não é? A fazer ITS. Provavelmente é um negócio que dê. Imaginemos que neste exato momento o mercado esteja mais inclinado para esse setor, porque as pessoas descobriram que afinal aquilo que gastam no azul e branco, e quando falo as pessoas de classe média e alta, né? Descobriram que aquilo que gastam no azul e branco, gastam menos no ITS, porque, por exemplo, tu estás nos combatentes, queres chegar até a Maianga, se calhar és capaz de pagar 500 kwanzas, por exemplo, ou até menos, ou É 1000, 800, 1200, 900, 1000, por exemplo. Ou seja, naquele momento nota-se que o mercado está mais inclinado para aquilo, por exemplo. E podes comparar com um outro negócio, que, por exemplo, que é abrir uma roulotte, por exemplo, ou abrir uma janela aberta, que é um negócio que tendencialmente era seguido por muitos pequenos e microempreendedores cá no nosso mercado, e não ter efetivamente essa rentabilidade nessa procura. Portanto, tu tens de ter a capacidade de perceber em que momento do negócio é que tu te encontras, não é? Como é que funciona efetivamente o setor do negócio que tu te encontras e qual é a inclinação das pessoas naquele determinado momento. É o que eu procuro fazer. Ok. É excelente essa visão e essa abordagem que nós estamos aqui a ter, mas eu gostaria de recuar aqui um pouco, voltando novamente para o conceito de hotelaria. Isso é, para o negócio de hotelaria, que o Carlos acabou por ser convidado pelos pais, mas numa fase inicial acredito que o projeto foi fomentado pelos seus pais. Exato. Então, como é que foi esse processo de transição? Nomeadamente, isso é, os seus pais saírem do topo da gestão, passando literalmente para si ou para os seus irmãos. Olha, Edson, como é que eu lhe posso explicar? Graças a Deus eu sempre tive a confiança dos meus pais. E eu sinto que os meus irmãos também notam isso, que os meus pais também sempre os confiaram. E eu até brinco com isso porque quando eu tinha meus 16, 17 anos,
Eu lembro-me que os meus pais já me davam o cartão do supermercado para eu ir fazer compras, por exemplo. Eu, pronto, puto, né? Era puto, permitam-me usar a expressão. Ficava surpreendido porque notava que se calhar haveriam pessoas com melhores condições e mais velhas do que eu para desempenhar aquela função. Quanto à questão que me colocou, eu não digo que houve uma transição. Eu diria transição se efetivamente eles estivessem já na gestão e passassem para mim. Não foi o que aconteceu. Eu até digo que eles estavam mais na posição de investidores. Estás a ver? Um investidor que, por exemplo, concebeu um determinado projeto e depois decidiu que a pessoa que vai levar aquele projeto em frente e que vai ter que encontrar uma equipa para levar avante o projeto é aquela pessoa. Sim, mas eles Então, geriam, acabavam por gerir, porque assim, antigamente os nossos pais faziam esse tipo de investimentos numa vertente que era, eles investiam, precisavam de uma equipe que realmente fosse poder fazer o acompanhamento, mas eles eram gestores por trás. Isso é, sim, sim, aquela gestão do final de semana, porque eu acredito que os claro, teus pais, claro. assim Até como hoje. os Até muitos de hoje. nós, É, ou pais de até muitos de hoje. nós, acabam por hoje também ainda terem investimentos, mas vão lá ao final de semana para saber como é que estão as coisas. Até hoje. E eu É. refiro-me mais nesse contexto, né? Porque gerir um negócio de final de semana e gerir um negócio 24/24 são gestões Completamente completamente diferentes. diferentes. Então, Sim. é mais nesse tipo de abordagem que eu gostaria que o Carlos Pois, entrasse, porque eu acho que é aí onde está o desafio, né? Porque pois, no pois. final de semana, quando os pais aparecem, é a parte mais bonita que eles veem, até porque eles não Pois, passam pois, lá muito pois, tempo. pois. Os desafios que o Carlos vive É no dia sim, a dia, quais são os Edson, maiores? são muitos desafios, meu irmão. Meu irmão, são muitos São esses desafios. que nós Mano, queremos, mano, são porque a muitos experiência do desafios. Carlos Tens, poderá ajudar mano, muitos dos nossos internautas e até mano, nós mesmos, né? lidas com muitas adversidades. Primeiramente na gestão de equipa. É assim, percebe uma coisa, quando tu és um pequeno empreendedor, tu estás a dar pequenos ou quer consideremos pequenos ou grandes passos, é normal que tu cometas muitos erros. E quando tu não tens uma equipa apurada de recrutamento, tu recrutas qualquer um, né? Para ocupar qualquer posição, uma posição que exige determinadas competências, determinadas habilidades. Muitas vezes recrutas e contratas o senhor Walter que não tem nada a ver com aquilo e só vai te trazer dor de cabeça. E tempo é dinheiro, né? E por vezes perdes muito tempo em termos de capital humano a tentares treinar, a tentares gerir, a tentares orientar, a tentar passar uma visão a pessoas que não têm a que receber aquela tua visão, nem pessoas que estão preparadas para receber aquela visão. Eu tive, desculpa falar pronto, nós, apesar de ser eu o encabeçado, mas nós tivemos grande dificuldade na construção de uma equipa. E nós, na altura, tínhamos uma equipa constituída por 15 pessoas, se não estou em erro, onde os meus pilares eram o financeiro, o contabilista e o homem do stock. E eram os meus Messis, digamos. Ou seja, eu sem eles não conseguia efetivamente movimentar. Porque na gestão nós sabemos que a qualidade de informação é fundamental para a tomada de decisão. Mas face ao contexto em que nós nos encontramos e nós sabemos, não sei se é porque somos africanos, se é porque somos angolanos, mas os funcionários às vezes têm uma determinada postura e pensam que os outros apareceram para lhes roubar o pão, enquanto não é isso. Tu, enquanto gestor, tens uma visão e tu queres impor determinado pragmatismo, queres impor determinada consistência que tu não consegues fazer com que aquele grupo todo incorpore aquela visão. E eu tive muitos desafios nesse aspecto. Desde a efetividade do pessoal, porque em termos de horário é complicado, mesmo com biométrico. E o que é que acontece? As pessoas, isso fugindo um bocadinho para a área do RH, os funcionários às vezes têm a noção que as faltas justificadas, não é? Por exemplo, são faltas que não têm que ser descontadas. Eles pensam que a tolerância, por exemplo, é uma tolerância para ser sempre usada. E nós tínhamos vários temas, desde os temas que a área dos recursos humanos apresentava, tínhamos os temas desde a área do stock que apresentava, porque nós tínhamos um horário que era feito as requisições
As requisições eram feitas às segundas-feiras, sempre das 8 às 10 horas. E o momento de stock já me tinha dito, pá, doutor Carlos, quem vir fizer a requisição às 10h01 não vai receber produto. E eu, mas Fernando, por que não? Eu tenho que impor esse rigor para eles também serem efetivamente disciplinados. E nós encontrávamos muitas dificuldades nesse aspecto, em termos de disciplina, em termos de cumprimento das ordens que a direção dava, em termos de incorporar a própria visão, que era a nossa visão. Nós tínhamos muitas dificuldades. Depois é a questão dos furtos. Epá, em hotelaria, mano, vão-te roubar palhinha, mano. Vão-te roubar palhinha, vão tirar palhinha, vão tirar guardanapos. Se palhinha estão a tirar, se guardanapos estão a tirar, papel higiênico estão a tirar. Houve uma altura que tivemos que instalar uma regra em que os funcionários não podiam entrar com pasta. Os funcionários não podem entrar com pasta, porque entram com pasta vazia e saem com a pasta cheia. Por mais que tu estejas dotado de meios informáticos, tecnológicos, e falo isso para todos os setores, mas pronto, referindo-me à hotelaria, era muito difícil, continua a ser muito difícil nós termos o controle efetivo de tudo aquilo que nós tínhamos em stock. Por exemplo, tu compras uma caixa de coxa, imaginamos a 12 mil kwanzas. E tu já sabes as metades, né? As postas que saem na caixa de coxa. Entretanto, o programa permite-te dar a inicialização daquilo que tu tens e depois tu vais dando as saídas, né? Consoante a solicitação dos clientes. No final do mês ou no final da semana, conforme o homem do stock entender, ele vai fazer a verificação, vai comparar aquilo que o sistema dá e aquilo que nós temos em físico. É que nunca batia e nunca bate. E é sempre difícil bater, porque muitas vezes o que é que acontece? Tens o cartão de ovos com 30 ovos, está a sair bitoque, ou está a sair hambúrguer, por exemplo, ou está a sair qualquer prato que entre ovos, mas os ovos não são teus. Os ovos que estão a ser usados não são teus e o dinheiro não vai para o caixa. Não sei se me fiz entender. Então são muitos desafios a nível operacional, muitos desafios mesmo, muitos desafios. A nível de RH, muitos desafios, porque lidar com pessoas não é fácil. E como tal, 15 pessoas, para as pessoas que têm grandes empresas ou para as pessoas que estão habituadas a lidar com muitas pessoas, podem dizer, bem, 15 pessoas não é nada. O ser humano é complicado. Eu acredito que sim. Eu tenho algumas questões à volta disso, porque as dores que o Carlos sente, todos nós acabamos por sentir. É conjuntural, não é? Sim. A questão dos furtos acho que é transversal para todas as empresas a nível nacional, né? E, por exemplo, vou falar pela minha experiência, nascendo cada vez mais nós temos tentado reduzir isso com a implementação de uma cultura cada vez mais forte, onde fazemos questão de aprimorar com bastante regularidade aquilo que são os nossos valores. E isso tem ajudado bastante na redução dos furtos, porque os próprios colegas em si passam a supervisionar-se uns aos outros, porque quem não compactua com furto, há um ditado muito forte que diz, né? Tão ladrão é quem rouba como quem vê a roubar. Então, por que razão nós não investimos cada vez mais nisso, na cultura? Porque eu acredito piamente que o grande desafio das pequenas e médias empresas para nós, cada vez mais, é nos focarmos no capital humano. Ontem estive a ver um documentário, depois de nós termos gravado aqui o nosso programa, onde uma gestora do RH disse, o RH, às vezes nós imputamos determinadas responsabilidades ao RH, mas na realidade existem certas responsabilidades dentro do cotidiano de uma empresa que não é responsabilidade de um RH. Por exemplo, é responsabilidade de um gestor que tem pessoas abaixo de si, fazer o acompanhamento desse gestor e o treinamento para garantir que o mesmo se torne cada vez melhor. Isso não é necessariamente responsabilidade do RH. Então a minha questão agora é,
O que é que nós, e digo nós, não é? Porque o Carlos, assim como nós, também tem os mesmos desafios. O que é que o Carlos tem ou acha que pode fazer a nível de melhoria para que cada vez menos sinta essas dores, não só no hotel, mas em toda a cadeia de negócios que o Carlos acaba por ter? Sim, é uma questão bastante pertinente. Eu acho que tudo começa na fase do recrutamento, Sim, né? Porque quando tu estás a recrutar um valor para a tua empresa, tu tens de saber aquilo que tu precisas e o que tu vais à busca, e se essa pessoa que vais à busca realmente dá-te aquilo que tu precisas. Se tu tiveres a certeza, que é sempre difícil teres a certeza se a pessoa te vai dar aquilo que tu buscas, colocada na empresa ou posta já a trabalhar sobre a tua tutela, cabe a ti fazer o acompanhamento, não é? Daquilo que é o desempenho dessa pessoa ao nível do tempo que ela estiver na empresa. E este desempenho pode ser feito por diversas formas, desde as ações de formação, que também são muito importantes, desde a passagem constante ou passagem contínua daquilo que é a cultura da própria empresa, porque é normal nós, quando vamos para uma entrevista, eu costumo dizer isso, nós fazemos tudo. Nós somos tudo. É verdade. Prometem. Nós fazemos tudo. Os trabalhadores Nós fazemos prometem tudo, né? nós somos tudo. E é aquilo que tu disseste, se tu não tiveres um gestor que é capaz de monitorar e acompanhar se efetivamente estás a fazer o que deve ser feito, também é complicado. Então deve existir de facto essa preocupação da parte do gestor em monitorar isso e acompanhar isso. E cabe ao gestor também arranjar estratégias para contornar essa adversidade. Eu acho que as estratégias passam por aí, ou seja, as ações de formação contínuas e sobretudo passar sempre ao colaborador aquilo que é a cultura da instituição, não é? Eu acho que é o mais importante, porque é complicado tu estás num sítio e tu não saberes o que estás a fazer e o que é que representa efetivamente aquele sítio. Eu tenho batido sempre na tecla com os meus funcionários, isso a mudar um bocadinho para a questão do ginásio. Nós temos de trabalhar com a imagem, por exemplo, não é? E se nós estamos a vender um produto, estamos a vender um serviço que é o ginásio, é muito mais fácil o Edson ou o Fábio darem a credibilidade que tem que ser dada a um ginásio se forem atendidos ou por uma pessoa que esteja vestida de forma desportiva, a linha A, ou por uma pessoa que tenha um corpo de ginásio, a linha B, a linha C, ou por uma pessoa que não reúna nem a linha A, nem a linha B, mas reúna outros requisitos, que tenha uma aparência fantástica, por exemplo, e que se comunique de forma clara. Então, quando nós conseguimos passar efetivamente esse valor, essa cultura, as pessoas que trabalham connosco, que estão sob nossa tutela, é muito mais fácil elas conseguirem interpretar aquilo que é a nossa visão e ao longo da sua caminhada cometerem cada vez menos erros. eu aqui só posso falar muito da experiência que eu vivo no dia a dia, né? Uma das coisas que nos tem ajudado cada vez mais, e passo aqui também o conselho a todas as pessoas que nos seguem, os nossos internautas e recém-empreendedores e até alguns empreendedores, se calhar um tanto quanto mais experientes. Uma das coisas que nos tem facilitado bastante, e disseste muito bem, é o processo de recrutamento. No nosso processo de recrutamento, cada vez nós somos mais específicos sobre aquilo que nós queremos. E eu vejo que essa é uma das maiores dificuldades que muitos empresários acabam por ter. Isso é, nós sabemos que queremos uma recepcionista, mas não conseguimos ser o quão específico essa recepcionista tem de ter a nível de conhecimento, a nível de competência profissional, a nível de aparência. Nós podemos ser o mais específicos possíveis no nosso pedido para uma determinada candidatura. Então, envolvido isso, nós desenvolvemos uma ficha de cadastro para cada área que nós precisamos. Então, há um escrutínio tão grande, que hoje, cada vez mais, quando as pessoas ligam-me a pedir, por exemplo, Edson, por favor, arranja-me um emprego, eu não descarto. Eu digo, olha, teu processo vai ser passado para o departamento,
mas deixo já claro que eu não Que tenho não poder tem- de influência nem tem nenhum interferência. neste Exatamente. departamento. Por quê? Porque existem pessoas muito mais competentes do que eu para poder fazer Para poder esse tipo fazer de esse tipo de avaliação. avaliação. Eu defino quem eu gostaria que entrasse em certas áreas. E que tipo de conhecimento é que eu quero que essas pessoas tenham. Exatamente. Agora, o processo como tal, eu não participo. Participo na fase final. Nós, para recrutarmos, por exemplo, um vendedor para uma loja, nós ouvimos mais de 40 pessoas. Vamos recrutar 5, mas ouvimos mais de 40 pessoas. Quem faz esse filtro? Não posso ser eu, porque senão depois fico focado nas coisas Não, erradas. não tens tempo há para tempo trabalhar. para Sim, isso. sim, Então, deixamos esse tipo de responsabilidade. E eu gostaria que, se calhar, deixar aqui um Conselho também. conselho uma dica. a todos nós, Sim, né? sim. Porque essa é a verdadeira temática daquilo que nós estamos aqui a falar. Esses problemas do dia a dia, obviamente que fruto das nossas experiências, nós podemos até depois ajudar-nos mutuamente. Exato. Por exemplo, estamos aqui a falar, se calhar não sei se isso poderia ou não ser dito aqui, mas deixo já aqui em aberto e se não for depois que se corte. Que é, amanhã ia-me dar muito prazer em poder ajudar o Carlos a melhorar, se calhar, Claro, algum processo os serviços, que tem claro, na área claro. de recrutamento. Claro. Pô, eu acho que o verdadeiro empreendedor é aquele que está disposto a servir o outro, Exatamente. né? E apresentar ajudar-nos soluções. mutuamente E apresentar soluções. Pô, porque quanto menos dores de cabeça tu tiveres, Melhor. mais o teu negócio vai crescer, mais hotéis tu vais abrir, mais ginásios vais abrir, exato. vais servir também muito mais pessoas e eventualmente todos nós acabamos por crescer ganhar. em cadeia, né? Exatamente. Sobre este assunto, eu depois vou pegar também na questão de como é que tu fazes essa gestão entre hotel, ginásio e nós sabemos que tens a barbearia, tens outros negócios que tocas, também fazes parte do conselho da gestão do colégio, ou seja, é mesmo versátil, é um gestor de topo que nós temos aqui. Eu sei que a agenda é um bocadinho puxada, mas pegando nessa questão toda sobre a questão do recrutamento e tudo mais, o problema é que a empresa é mesmo unificada. Nós não podemos olhar para um problema e dar-lhe um remédio só, porque geralmente o remédio precisa de encadear as outras áreas do próprio negócio. Porque eu digo basicamente o que é que nós fazemos dentro da nossa empresa. Tal como na Excento, na Odontoqueira é exatamente da mesma forma. Nós, o processo de recrutamento, um dia já passou por mim, hoje já não passa mais. Quando os currículos chegam até mim, a única coisa que eu garanto é que, olha, vais ter uma entrevista, porque nós recebemos mais de 100, 200, 300 e-mails com candidaturas. E a única garantia que eu dou é que, não, o teu processo vai para cima da mesa do RH. E depois és tu, a tua competência, Exatamente. passar Que nos vai ditar a exames. seleção. Exatamente. Só que a par disto, da seleção e do recrutamento, né? Porque depois eu participo na parte final, porque tento perceber quem é o colaborador que está a entrar para nós avaliamos diversas coisas. A gente, por exemplo, já sabe que nós temos o problema de todos nós vivemos isto a nível empresarial, que é o colaborador chegar tarde. O Carlos já falou aqui, as ausências, choveu, não vai poder chegar, ou seja, estas questões todas, o que a gente já começa a tentar resolver é, logo a partida não Exato. contratamos pessoas que, por exemplo, vivam muito longe. Claro que quando a gente está de frente de um trabalhador, de um candidato que realmente reúne as condições, mas, por exemplo, vive em Viana, a gente contrata e assume algum risco e vê durante o período de estágio se funciona, se não funciona. Nós temos várias pessoas que funcionam, mas, entretanto, a gente tenta já acautelar esta questão. Outra questão que a gente faz é exatamente o seguinte: nós tentamos reunir tudo a nível interno, ou seja, ter processos bem definidos,
uma questão, ou seja, o recepcionista que vai entrar já entra com um manual de formações e está ali, passa por uma questão. Nós neste momento estamos a preparar mais fortemente uma equipa que só forma, ou seja, toda pessoa que está connosco, e mesmo os que já que vai entrar e mesmo os que já estão, passam sempre por refrescamento interno e externo. E basicamente nessas formações a minha posição é só de passar cultura, ou seja, a nossa visão, para onde é que a empresa está a ir, o que é que nós esperamos do colaborador, basicamente isso, porque depois o restante da formação é dada pelos gestores das próprias áreas. Fazem o acompanhamento. Exatamente, não? e de forma direta. Olha, aqui fazemos assim, assado e cozido, isto assim, assado e cozido, depois tem testes, treinamento e depois metemos-lo para fazer. Ou seja, nós estamos cada vez mais a aprimorar. Atenção que não é perfeito. Claro, não espero perfeição, porque nós estamos constantemente a adaptar e a ver o que funciona, o que não funciona. Né? E basicamente, empresário que tem uma empresa pequena também tem que perceber qual é o momento do seu negócio. Exatamente. Saber se tem que ter uma equipa. O ideal é ter logo a partida, mas se não tem por causa de constrangimentos financeiros, alguma coisa, é uma questão de saber ler essa fazer a leitura. E outra coisa que eu iria sugerir é, se os nossos internautas quiserem que nós abordemos mais questões como essas que nós acabamos por estar aqui a falar, porque na realidade nós só estamos a pincelar, porque existe tantos insights que nós podemos dar à volta disso que foi aqui abordado, em relação ao processo de recrutamento e por aí fora, que nós podemos esmiuçar e aprofundar um pouco mais e que talvez seja de grande ajuda para todos nós, né? Porque eu acredito que não existe uma solução fechada para cada instituição. Existem modelos que podem ser adaptados e sempre cada um em função daquilo que é a sua realidade ou contexto. Então nós deixamos aqui em aberto, se quiserem que nós realmente passemos mais conteúdos do género, ou se for para gravar um programa sobre isso, por favor, digam depois aqui nos vossos comentários. Mas olhando ainda para aquilo que o Carlos tem para nos passar, eu gostaria de perceber como é que é a tua agenda, Carlos, visto que tu acabas por estar envolvido em 4 negócios, desde a barbearia, o ginásio, o hotel. Como é que tu fazes para essa divisão de tempo? Porque esse é um desafio que todos nós vivemos, né? Porque nós estamos envolvidos em vários projetos, vários negócios e nunca é fácil para nós. Então, Carlos, por favor, partilha. Bom, em termos de agenda, conforme estávamos a nos debruçar, eu tenho tentado dar o meu melhor, não é? Obviamente que não é fácil. Nos últimos tempos, o negócio que mais tem exigido de mim é o ginásio, não é? É o ginásio porque nós estamos numa fase de expansão, estamos a atingir uma cota de mercado significativa, então eu tenho procurado estar no ginásio todos os dias de manhã, não é? Isto na parte de gestão do topo, não é? Onde procuro reunir sempre com os líderes das equipes para saber como é que vai o trabalho e poder monitorar o trabalho. E também no próprio ginásio, às terças e quintas, no período da noite, eu estou na parte mais operacional, porque eu também dou aulas em grupo. Relativamente ao hotel, eu tenho estado no hotel 3 vezes a semana, onde eu consigo também monitorar o negócio. Obviamente que o hotel, fruto da localização em que se encontra, em termos de dinâmica, não tem a mesma dinâmica que o ginásio. O ginásio está muito mais exposto, está muito melhor localizado. Em termos de criticidade do negócio, o hotel exige maior atenção, mas em termos de contexto, eu estou a procurar dar maior atenção ao ginásio, porque neste momento é um negócio que, como disse anteriormente, é um negócio que me está a dar efetivamente alguma coisa, e é um negócio que eu noto neste momento que merece maior atenção, apesar do outro setor, que é o setor hoteleiro, ser o setor muito mais complexo. Em relação à barbearia, nós estamos a fazer uma reestruturação da barbearia. Estamos a fazer uma reestruturação da barbearia e nós contamos ter a barbearia aberta até o final desse ano. Estamos numa fase em que estamos a fazer algumas obras, estamos a fazer alguns apetrechamentos, não é? Para termos melhores condições. A nossa barbearia anteriormente estava localizada no Maculuso e por questões que nos fogem, nem sempre as coisas correm conforme nós queremos, não é? Por questões alheias à nossa vontade, nós fomos obrigados a encerrar a barbearia, abrimos a barbearia no Zango e então decidimos reestruturar a barbearia e nesse momento está a ser reestruturada a barbearia. Mas também tem tudo para continuar o seu trabalho com perfeita normalidade. Temos os funcionários que continuam os mesmos, graças a Deus.
Durante esse período que nós decidimos dar essa pausa, não proibimos, até porque tínhamos um contrato de prestação de serviços, nem limitamos sequer os barbeiros a formalizarem outros tipos de contratos com outras barbearias, por exemplo. Então, nesse aspecto, nós estamos completamente confortáveis. Quando tivermos que abrir, nós iremos abrir. Então, em termos de agenda, tem sido essa a minha agenda, onde procuro dedicar-me ao máximo. Nos últimos tempos tenho tentado ter um bocadinho mais de tempo para mim ao final de semana. Nem sempre é possível, e eu acho que vocês sabem daquilo que eu estou a falar. Por mais que tu tenhas uma equipa organizada, uma equipa muito bem orientada e uma equipa que sabe o que deve ser feito, na posição de empreendedor e de dono, sobretudo, a pessoa nunca dorme. A pessoa está sempre com uma vista aberta, com uma vista fechada, sempre a pensar nos problemas da empresa, sempre, permita uma expressão, sempre, às vezes, sempre a querer meter o dedo onde nem é chamada, porque a equipe já está toda organizada e toda ela direcionada, mas talvez por sentir mais um negócio do que ninguém, né? Do que qualquer outra pessoa que esteja no próprio empreendimento, às vezes é normal que isso aconteça, e eu não sou a exceção, não é? Isso também acontece comigo. Portanto, em termos de agenda, tem sido essa agenda, e também sempre atento às oportunidades que o nosso mercado nos apresenta, não é? Apesar de nós estarmos numa fase difícil, uma fase dura para todos nós, enquanto empreendedores, eu acho que não devemos baixar os braços e devemos estar sempre atentos às oportunidades que o nosso mercado nos apresenta, para que tenhamos capacidade de diversificar aquilo que é a nossa carteira. Fantástico, fantástico. E a nível, diz-me uma questão. A nível dos clientes, a resposta à clientela, vocês estão situados ali em Viana, e Viana é muito grande, é muito populoso. Quais são as dificuldades, quais são os desafios que vocês, por exemplo, sentem que devem encaminhar o vosso negócio para poder servir melhor o vosso público-alvo? Isso relativamente Aos dois sítios. Aos dois sítios. Exato. Pronto, eu vou-me focar... O ginásio e o hotel estão no mesmo. Não estão. O ginásio está na Vila de Viana, ou seja, está mais exposto que o hotel, mas também não está tão bem localizado. Está na Vila de Viana, e o hotel está no Porto Seco. O hotel está no Porto Seco. Bem, um dos grandes desafios, digo isso há cerca de 4, 5 anos, era fazer com que as pessoas tivessem acesso ao próprio ginásio. Fábio, tu já estiveste lá no ginásio, não sei se te lembras dos acessos. Desde já, mas os deixa-me dar os parabéns, porque o ginásio está muito bem localizado. Quando eu digo muito bem, claro, existe a questão das estradas, mas isso é estrutural. O nosso país que não tem mesmo as condições, não oferecem, mas imaginemos que de hoje para amanhã decidam asfaltar todas as estradas do país, e aí vês que o ginásio está muito bem localizado, o hotel está muito bem localizado, porque às vezes é só mesmo o acesso que dificulta tudo. Porque ele está bem localizado, tem uma infraestrutura muito boa, está muito bem equipado. E o Fit Gym, eu arrisco-me a dizer que é um dos melhores ginásios de Viana. Eu acredito que atualmente sim, Fábio. Sem querer me esticar, permitam-me o termo, mas eu acredito que sim, mas ainda há margem para melhoria. Exato. Há muita margem para melhoria. Sobretudo, tentarmos incutir a cultura de um ginásio de verdade aos munícipes de Viana, que muitos deles não têm ainda esta noção e acabam muitas vezes por reclamar do nosso preço, que eu considero um preço ínfimo. Por exemplo, a nossa inscrição são 5.000 kwanzas, o nosso pacote mais caro são 20.000 kwanzas. O mais caro? O mais caro, Edson, 20.000 kwanzas, mano. Tem o pacote de 12.500 kwanzas, que são 3 vezes a semana. E olha que eu atualizei os preços há cerca de 8 meses. Portanto, nós temos um grande desafio pela frente. Primeiro é incutir a cultura naquelas pessoas de que os serviços praticados e disponibilizados no ginásio são serviços sérios. Antigamente olhávamos para o ginásio apenas como estética. Hoje é uma questão de estética e também de saúde. As pessoas têm que perceber que, para além de máquinas com qualidade, têm estrutura de qualidade e têm profissionais de qualidade. Quando nós sentirmos que as pessoas conseguem efetivamente perceber isso, eu tenho certeza
que a nossa margem de sucesso será efetivamente maior. Então, para apanhar aquela deixa que estavas a dizer do acesso, o nosso grande desafio tem sido esse, é fazer com que as pessoas cheguem até o ginásio. Nós temos funcionado muito com marketing tradicional, nos últimos tempos já temos funcionado muito com marketing digital, e deixa-me dar aqui os parabéns ao Fábio, porque pronto, o Fábio aqui no programa está com as vestes de apresentador, mas é uma pessoa que conhece muito as minhas batalhas e os meus projetos, e sempre conversei com o Fábio dizia-me sempre: Carlos, tens de construir uma equipa. Constrói uma equipa e aposta no marketing, e tu vais ver que as coisas vão começar a dar melhorias, a dar resultados. Eu tenho visto o resultado, sem querer fugir um bocadinho o contexto do nosso podcast, eu tenho visto o resultado que a Odontocare tem tido, e tenho prestado atenção ao marketing excelente, desde já quero dar os parabéns Obrigado. ao marketing excelente que a Odontocare tem tido, e também tenho-me inspirado muito naquilo que são as ações do Fábio a nível de gestão. E nós estamos a lutar para atingir esse nível, porque nós já estamos há muito tempo no mercado, Fábio. Nós estamos há 14 anos no mercado. E já era tempo, na minha perspectiva, mais do que suficiente, para nós estarmos completamente sedimentados, não digo no mercado nacional, mas em Viana. Quando terminar o programa, eu vou te dizer algumas coisas. Yeah. E acredito que vai poder agregar dentro daquilo que tu estás aqui a Não, mas falar. melhorou bastante, mesmo em termos de imagem, principalmente digital. Ok. Mudou bastante. Yeah. Eu vi que Estamos vocês estamos na luta. estão Fábio. sérios nisso. Nós Eu estamos na aqui luta. abro só uma parte, não Yeah. querendo cortar-te, Carlos. No início, eu diversificava muito a nível de investimento. E cada vez menos tenho vontade de investir em mais coisas. Eu não preciso de diversificar mais investimento nenhum nessa fase. Por quê? As minhas forças têm que estar concentradas aonde realmente eu sei que a minha energia lá tem um contributo muito grande para o crescimento e expansão do negócio. Quando tu disseste tentarmos diversificar, a minha diversificação hoje é interna. Ok. Já não faço mais. Yeah. Eu tenho inúmeras oportunidades, porque sou muitas vezes convidado a participar em certos projetos. Hoje eu abro mão. E eu disse ao Fábio muito recentemente, com exceção desse projeto, que para mim ainda acaba por ser uma grande dificuldade a nível de ter de encontrar disponibilidade, que às vezes, como foi o caso de hoje, uma pessoa tem tantas coisas para fazer, mas tem que abrir aqui mão, tem que abrir 2 horas porque temos que fazer essa gravação durante esse período, depois temos mais um intervalo de mais X tempo, e depois uma pessoa tem que sair e depois voltar. É muito apertado, mas ainda assim esse é um projeto que já estava concebido há muito tempo e nós não tínhamos como largar. Porque já tínhamos dado o nosso voto de confiança que não largaríamos e continuaríamos firmes. Mas isso tudo para dizer o quê? Às vezes nós não precisamos de abrir vários negócios. Nós precisamos de continuar a explorar cada vez mais o negócio que nós já temos, abrindo mais unidades. O segredo do negócio é escala. Mas para escalar, nós já temos feito a base. Quando eu digo nós, é porque já existem vários empreendedores em vários níveis. Nós já estamos todos num nível. Obviamente que podemos estar em níveis ou fases diferentes, porque as nossas empresas tomaram contornos diferentes, então fizemos investimentos diferentes. Hoje, cada um de nós tem a empresa num determinado nível, mas hoje eu posso dizer que todos nós já estamos em fase, uns estão em fase de constituição da equipe, outros já estão em fase de melhoria da equipe, outros já estão em fase de aperfeiçoamento da equipe. Então, nós estamos já em fases quase todos muito avançados em relação àquilo que é a constituição das equipes. Isso é que nos vai permitir a famosa escala. O game da faturação está na escala, mas a escala só acontece com pessoas, equipes.
Então, às vezes, nós não precisamos propriamente diversificar tanto a nível de vários investimentos, mas sim dentro de um investimento interno. Começar a investir cada vez mais internamente. Por exemplo, tens um ginásio na Vila de Viana, mas Viana é tão grande que se calhar podemos abrir um outro ginásio em Viana. No Luanda Sul, no Calemba Não, 2. outro por mesmo exemplo, em Viana, Sim, porque sim. demograficamente, Yeah, a demografia de Viana. Viana é um dos municípios mais Mais populosos da populosos, cidade. só para não dizer o mais, não é? Yeah, então, Só para não dizer mais. se temos tanto e tu tens um ginásio que está dentro da vila, fugindo um bocadinho da vila, indo se calhar numa área dentro ainda de Viana, tu se calhar ainda tem espaço, porque o teu ginásio não tem capacidade de suportar todas as pessoas, Não, nem todos pensar. os munícipes de Viana. Então, nós é que temos que continuar a olhar para esse investimento interno. Então eu acho que daí podem surgir grandes frutos, principalmente quando tu vês que está a funcionar. Yeah. Isso tudo para dizer o quê? Há muitos anos atrás eu tive que me desvincular de muitas outras coisas e hoje o foco principal é apenas 2 projetos. 2 projetos dos quais eu olho apenas para o mesmo, como um só, e depois abri aqui uma exceção de estar nesse outro projeto. Não tenho mais projeto nenhum, nem faço questão de estar. Porque isso desfoca-te muito. Quanto mais tu concentras a tua energia num determinado projeto, maior o crescimento desse projeto. Então, esse é um aspecto que eu senti que deveria partilhar, partilho contigo e recebo partilho com todas as outras pessoas, porque essa tem sido a nossa estratégia. Tem sido a nossa estratégia e tem funcionado bem. Com o Fábio eu partilho bastante informação e ele tem acesso a dados que serve-lhe de inspiração para continuar a fazer exatamente o mesmo. Então, não digo isso e que, por favor, nem espero que não seja muito mal entendido, para tentar mostrar ou gabar como se tivéssemos. Não, pelo contrário, que sirva mesmo é de inspiração. Isto é uma conversa aberta. Porque quanto mais... Porque nós, durante muito tempo, nós consumimos muito conteúdo, porque não temos muitas referências cá. Temos muitas referências estrangeiras. Pô, é quase que normal nós ouvirmos um determinado negócio no Brasil, é aberto e depois de um tempo, pô, os donos dos negócios tornam-se milionários. Pô, mas como? Epá, não é só porque o Brasil é muito mais populoso. Não, não é só isso. O segredo de muitos desses negócios está mesmo na escala. Então, nós é que não aprendemos ainda a escalar os próprios negócios. Então, quando nós começamos a descobrir que realmente o segredo está na escala, então por que nós não fazemos aquilo que é o segredo para fazer os nossos negócios crescer? Não, mas há aqui uma questão também que eu tento sempre trazer uma visão que os nossos internautas também possam vir a ter. E que é o seguinte: as pessoas devem se conhecer cada vez mais. Ou seja, eu enquanto líder e que estou à frente do negócio, montei um negócio, etc, quero trazer a minha visão para o mercado, tenho que saber o que é que eu quero trazer para o mercado. Até que ponto? Porque, por exemplo, nós sabemos que a escala é o que traz realmente o crescimento. Só que há pessoas que não precisam de estar, aliás, nem têm a capacidade, porque gerir um processo de escala é extremamente complexo, principalmente num país com enormes desafios como é o nosso, sabe? E eu consigo perceber exatamente o que tu estás a dizer, porque há negócios em si que são muito difíceis de ser escaláveis. E eu digo-te já, por exemplo, dou-te o exemplo da própria a indústria de ginásios, por exemplo, a indústria fitness aqui no nosso país é bastante difícil porque o povo não é aculturado para isto. E aliás, nós estamos num momento em que... Eu sei. Não, mas eu estou só a dizer, por exemplo, é muito mais fácil, passando aqui a publicidade, não vou dar publicidade porque se calhar pode vir patrocinar que é mais fácil. Vamos falar de um mini mercado, um supermercado, é muito mais fácil escalar porque a necessidade é gritante e o nível de investimento é muito menor do que, por exemplo, um ginásio, que nós sabemos que para montar um ginásio
bem estruturado é 80 mil dólares para cima. Sim. Então, aquilo é. Eu acho, eu permito-me discordar, Fábio, porque assim, eu acho que todo negócio pode ser escalado. Não, eu não estou a dizer que não. E eu acredito que às vezes nós queremos olhar para o escalamento do negócio todos na mesma proporção. E não é assim que nós devemos olhar para os negócios. E eu cada vez mais tenho aprendido isso, fruto da experiência que nós temos vivido no dia a dia. O investimento é feito em função do teu público-alvo. Mas tu podes ter uma marca ou uma cadeia de ginásios a abrir no nosso país. Tem, lá fora é possível. Não, Então, a perfeitamente, minha aqui questão também. é, como é que lá fora é possível? Porque é que cá nós não é? conseguimos? É, Não, é aqui possível. também é possível. Sim. Agora, o ginásio que tu vais abrir, por exemplo, na cidade, que tu és capaz de gastar 80 mil dólares, como tu disseste, eu acredito que tu podes abrir um ginásio com menos. Podes, como não? Podes. Agora, não precisas é de oferecer o mesmo nível de nível de infraestrutura, sim. por exemplo, E que de tu vais serviços. oferecer. E de E de serviços serviços. numa determinada área. Sim. Porque temos é que adaptar em função das realidades. Porque, por exemplo, nós temos lojas que careceram de investimento muito superior a outras. Então, a esse tipo de lojas nós damos uma atenção diferente, os clientes são tratados de forma diferente, porém os preços são os mesmos. Digo que sim, a maior parte dos produtos, mas tem produtos diferenciados que não encontras nas Não outras encontras. lojas. Claro, para Exato. poder Porquê? ser Exatamente, um porque diferencial. lá o ticket daquelas máquinas é completamente diferente dos tickets das outras máquinas sim, sim. que careceram de investimento muito menor. Não, mas a minha questão aqui é o que eu estou a dizer relativamente à questão das indústrias. Claro que todo negócio é escalável, principalmente quando existe necessidade. Mas há indústrias que efetivamente estão mais atrás e que precisam de uma atenção maior. E é Não exato. será- Tu achas, não que é seria- tu achas que é o caso do ginásio nesse momento, a indústria fitness nesse momento? Não, eu acho que a indústria fitness é maravilhosa aqui internamente. Eu estou a dizer isso porque eu já tive um ginásio e já geri. E eu sei exatamente que tipo de serviço é que eu posso entregar aqui que vai rentabilizar o ginásio. E estou a falar que podes ir buscar à vontade 14, 15 pós para cima. Oferecendo os serviços certos, mensalmente. Agora, a minha questão é muito mais fácil escalar para números absurdos outros negócios em outras indústrias do que propriamente estas. Porque a proporção nunca vai ser na mesma dimensão. Há indústrias que são efetivamente maiores que outras. Estás a perceber? Não que não seja o caso, porque mesmo dentro do próprio negócio, o Carlos está a dizer que está a melhorar bastante e que há muita margem para continuar a ganhar mais dinheiro, oferecendo mais serviço, etc, etc. Eu consigo compreender exatamente isso. Mas era só mesmo para fazer esta parte que tipo, as pessoas devem conhecer-se bem, porque há muitas pessoas que, principalmente aqui em Angola, eu falo isto para o pequeno empresário, aquele que está a querer começar, aquele que já está efetivamente no mercado, que sente as dificuldades, mas que pode efetivamente saber o que é que ele quer de si, porque a pressão é fustigante. E a verdade é essa, Edson, a quantidade de trabalho que nós temos, fruto do tipo de desafios que a gente está-se a propor fazer, é muito grande. E às vezes há empresários aqui a nível nacional que só querem simplesmente poder ter um negócio para lhe dar um dinheiro a mais ou fazer uma coisa diferente. Então não tem essa capacidade para estruturar um negócio nessa dimensão. Eu compreendo o que tu dizes e faz todo sentido. Só que eu acho que há coisas que nós às vezes temos que começar a aprender a criar sinergias, né? Nós aqui trabalhamos muito para o virando os olhos individual. para nós mesmos. Somos muito individualistas. Quando na realidade, se nós tivermos uma visão um pouco mais alargada, claro, talvez em vez de estarmos aqui a dispersar foco, poderíamos unir forças. Isso seria o ideal. E se calhar crescer muito mais. Crescer muito Imagina, mais. Tu, Fábio, tens a clínica Odontocare. E, entretanto, tu subcontratas serviço de dentistas. Há doutores que tu subcontratas. Não te espantes que
amanhã uma dessas pessoas a quem tu subcontrataste queira abrir o seu próprio consultório. Efetivamente. O que acaba Claro. por ser um pouco normal. Seria muito mais fácil se essa pessoa, se calhar, viesse conversar contigo e te dissesse que tem interesse de abrir um consultório. E aí tu abririas uma espécie de franquia para essa pessoa. E assim seria um crescimento sustentável. Mas isso Porque é uma que questão vais cultural, não é? É uma questão cultural. Tipo, acho que Sim. nós estamos no processo, na verdade. Eu acho que são essas Leva algum sinergias que tempo, eu... tempo, yeah, né? leva algum tempo para conseguir incutir essa mentalidade e sobretudo transmitir essa realidade que o Edson está a dizer. Yeah, leva algum Então, tempo. são realidades que infelizmente nós ainda não chegamos, mas que eu proponho cada vez mais a nós pensarmos. Digo nós porque se calhar pode haver certos contextos em que eu pense exatamente da mesma maneira, né? Exato. Então nós temos que estar a desmistificar constantemente isso e fazer de tudo o que é para criar. aliás, este podcast é um veículo fantástico para continuarmos a disseminar este Exatamente. tipo de pensamento, exatamente. Exato. porque é importante, o país está a precisar de voz, de referências, e Exato. nós Voz nos ativa. propusemos exatamente a fazer exatamente isto. Carlos, Onde deixamos aqui já um apelo a todos os internautas, o que sugerirem que talvez fosse de necessidade de conteúdo a ser passado, que tipo de abordagens, temáticas, por favor não hesitem, escrevam nos comentários, Exatamente. mandem para nós que nós depois vamos preparar e vamos cada vez abordar mais tópicos que tenham a ver com aquilo que realmente é a necessidade do nosso público, dos nossos ouvintes. Carlos, olha, está a ser uma conversa fantástica, estamos a chegar ao final. Que definitivamente tem que ter parte 2 Tem e parte parte 3. 3 e parte porque- 4. Sim, que seja. É muito conteúdo. Mas É muita coisa. nós ainda temos aqui algumas perguntas que Exato. são muito rápidas, mas que nós gostaríamos de Exato. perceber. Como é que tu te vês daqui a 10 anos? Com que investimentos? Qual é o movimento que o Carlos e a sua estrutura está a fazer para daqui a 10 anos? Ou seja, como é que tu te vês? É assim, Fábio, eu sou uma pessoa bastante versátil. Quando dizes como é que eu me vejo, é como pessoa, como empreendedor, como empresário. Como tudo. Bem, eu vejo muito mais longe do que aquilo que eu estou hoje, efetivamente. Eu vejo-me com mais negócios, isto na cadeia hoteleira. Eu acho que eu posso aqui adiantar. Eu partilhei contigo o projeto, não é? Que eu tenho, que é um projeto que inicialmente era para ser concebido num determinado terreno, vai ser concebido noutro terreno, não é? Em detrimento do novo projeto que é o armazém, que eu partilhei contigo também antes do podcast começar. Portanto, daqui a 10 anos eu consigo fazer uma previsão daquilo que é a minha vida em termos de empreendimento, muito mais ativa, com muito mais negócios. Devo confessar, com muito mais negócios, porque apesar da excelente dica que o Edson deu, que às vezes é necessário diversificarmos internamente, mas ainda sou apologista de que o nosso mercado, por ser muito, mas muito fértil, por mais que a gente queira diversificar e sedimentar o negócio internamente, devemos olhar também para aquilo que são os outros negócios. Então eu vejo-me sedimentado nos setores que eu estou a trabalhar nesse momento e também vejo-me com outro tipo de negócios. Tu sabes que eu tenho uma paixão por finanças, tenho um desejo de dar aulas, por exemplo. Estive a fazer o curso de agregação pedagógica que eu pretendo continuar e pretendo lecionar mercados financeiros. Portanto, eu daqui a 10 anos imagino-me muito mais sedimentado naquilo que são os meus negócios, imagino-me já como um professor, e devo dizer grande professor mesmo, porque tenho confiança naquilo que são os meus conhecimentos. Lembro-me de quando partilhei contigo que estava a fazer lives, e na altura as lives que estava a fazer, não estava a fazer para explicar às pessoas que iam ter dinheiro, não. Eram lives a explicar às pessoas como é que o mercado funciona. Exato. E são coisas completamente diferentes. Nós podemos estar aqui a falar como é que o mercado funciona e tu, Fábio, tentares e não tens sucesso. Mas pronto, foram luzes, são luzes que eu bebo dos livros todos os dias, são luzes que eu bebo de pessoas experientes, tal como tudo que estou a beber aqui diante dessa mesa, com duas pessoas espetaculares já agora. Obrigado. E portanto, é dessa forma que eu me vejo daqui a 10 anos. Muito mais sedimentado nos meus negócios, com outro tipo de negócios e a nível catedrático, posso assim dizer, muito bem sedimentado enquanto professor na cadeira de mercados financeiros e sobretudo bolsa de valores.
que é a nova dinâmica. Não, e eu consigo atestar isto porque eu conheço há muito tempo e é uma questão de base de casa. O Carlos tem um pai e uma mãe extremamente inteligentes que acompanharam desde sempre, por isso é que ele sempre foi um aluno espetacular. E graças a Deus acompanho até agora. Até agora, mesmo pois. sendo mais velho, eu ainda há dias comentei com os meus pais no meu aniversário e eu agradeci. Eu disse que ainda eram muitos, não é? Com a idade que eu tenho, ainda serem acompanhados pelos pais. E tudo o que eles fazem por mim, têm feito até hoje, eu também pretendo fazer isso com os meus filhos, porque eu não seria o que sou hoje se não fosse o apoio dos meus pais. Espetacular. 75 ou 80% do que eu sei em termos académicos vem do meu pai, Mário Pereira. E ele tem uma biblioteca enorme em casa e sempre que eu preciso de consultar alguma coisa é para lá que eu vou consultar e depois tento implementar. Obviamente que a teoria é uma coisa, a prática é outra, mas eu sou da opinião que as duas devem andar de mãos dadas. Muitas das vezes estamos na prática e não sabemos o que estamos a fazer, mas está a dar certo. E quando vamos recorrer à teoria, afinal estou a fazer isso, tem algum sentido. E muitas das vezes nós estamos na teoria, mas se não praticamos, não adianta. Podes ter um montão de livros, mas se não fores para o mercado, fazer investimentos, vês como é que tens que te reinventar, analisar indicadores financeiros, tu não vais saber como fazer. Então, respondendo à tua questão, eu vejo-me assim daqui a 10 anos. Completamente sedimentado, a dar aulas, exatamente. E ao lado dos melhores. Uau, porque ambiente é tudo. Ao lado dos melhores. Atenção que ambiente é tudo. Ao lado dos melhores. Esse tipo de conversas acabam sempre por instigar a fazer mais, melhor, Exatamente. a melhorar. E é basicamente ao lado isto que nós quando pensamos no podcast foi exatamente assim. A gente tem conversas maravilhosas, nós temos que partilhar com as pessoas. Nós temos que trazer mais pessoas e vamos fazer bastante evento sobre empreendedorismo, sobre gestão, finanças. Ótimo. Com certeza que nós estamos aqui para agregar, para melhorar o cenário do país, porque o país já está com alguma dificuldade, nós vivemos bastantes dificuldades, que não adianta só olhar para o problema, o que é que a gente pode fazer, como é que nós podemos contribuir e deixar aqui aquilo que é o nosso fingerprint, como é que é a nossa impressão digital. Exato. E a nossa contribuição no mercado mesmo. Né? O que é que tu deixas de conselho para os nossos internautas, empresários que já estão, pequenos que querem entrar? Exatamente. Primeiramente é que não desistam. Mas também é importante dizer que é não desistir com uma linha de pensamento, né? Porque às vezes temos muitas frases motivacionais que só nos motivam a fazer coisas erradas. Tu estás num determinado caminho e muitas das vezes pensas que a persistência é que vai resolver aquilo, quando muitas das vezes tu tens que trocar de caminho para dar continuidade àquilo que estavas a fazer. Porque às vezes tu tens o objetivo e traças um plano, mas tu vais alcançar aquele objetivo com outro plano, não com aquele que tu traçaste. Então temos que ter a capacidade de perceber em que momento é que nós devemos desistir de um determinado plano para abraçar outro, mas que nos vá conduzir ao mesmo objetivo. Portanto, é que nunca desistam, né? Que acreditem sempre nos seus sonhos, naquilo que são os seus ideais, mas também sonhos seguros, né? Sonhos com algum caminho, sonhos com algum conhecimento, para que estejam mais próximo do sucesso, porque persistência, resiliência não é tudo. Nós podemos ser persistentes, resilientes, mas a fazermos coisas erradas. Bem, que tu não vais ouvir ninguém só porque és persistente, só porque és resiliente, mas estás a fazer coisas erradas. E eu tenho um conhecimento de causa para falar sobre isso, porque já estive a fazer coisas erradas e por pensar que estou a ser persistente, resiliente, vai dar certo. Não vai dar certo. Tu tens que parar e pego na frase que o Fábio usou, tens que te conhecer. Tens de saber aquilo que tu queres, aquilo que tu vales, aquilo que tu podes fazer. Se tu souberes isso, basicamente tu consegues encaminhar aquilo que são as tuas... Uau, espetacular. Fantástico. Fantástico, Fantástico. Carlos, muito obrigado. Edson, eu que por teres agradeço. vindo ao nosso programa. 1 hora já bebi muita coisa aqui. Café, água e conhecimento. Definitivamente contamos contigo na parte 2, parte 3, parte 4 e todas as partes que for. Sempre aberto, aqui me já está uma garrafa sim. de vinho. Fábio não bebe, mas eu já beber. Não, o vinho agora por acaso. Boa. Vinho ele chupa. Já Com spray ou sem spray? Não, sem spray. Não, mano, nós somos empreendedores, sofremos muito, Fábio.
Tem que comer, mano. Um cochito, mas tem que comer. Oxe, tem que Mano, comer, é verdade. Tem faz que todo comer, sentido. mano. Tem que comer, irmão. Tem que Obrigado comer, pela tem tua que comer. presença. Obrigado. Tem que Obrigado. Também queremos agradecer à vossa audiência por terem estado no programa até aqui. Muito obrigado pelo carinho. Compartilhem, deixem o like, falem sobre o programa, deixem dicas, como o Edson já disse, deixem nos comentários. Porque se não partilharem, o que é que vai acontecer, Fábio? Nós vamos falir, nós vamos falir. Porque é real, né? Essa questão da falência, de não conseguir chegar às vezes aos nossos resultados, acontece comigo, com o Edson, com todo mundo. Isto faz parte do processo, como disse o Carlos. A gente tem que ter só a percepção de conseguir identificar e corrigir o caminho o mais rápido possível. Tá? Então é isso. Obrigado por assistirem. Beijos. Mua! Tchau. Como é que foi esse processo de transição? Eu não digo que houve uma transição. Então é muito estratégico a nível de prospeção futura. Talvez tenhas razão, Fábio, mas se bem que hoje, com a maturidade que eu tenho, eu analiso de uma forma diferente. E quando edificamos o hotel, na altura, devo ser sincero, nós não fizemos um estudo de viabilidade. Como é que tu fazes para essa divisão de tempo? Eu tenho tentado dar o meu melhor, não é? Obviamente que não é fácil. Quais são os desafios que vocês sentem que devem encaminhar o vosso negócio para poder servir melhor o vosso público-alvo? Nós temos um grande desafio. Primeiro é incutir a cultura naquelas pessoas de que os serviços praticados e disponibilizados no ginásio são serviços sérios.